De forma muito tranquila, ontem recebemos, a Amanda me ligou e a gente prontamente atendeu o pedido de audiência, repito, porque a gente tem interesse, sabe, da essencialidade desse serviço, e a gente ponderou tanto a questão desse equipamento que falta, como a questão de um profissional. Vale lembrar, Levi, que esse serviço que funciona hoje, ele funciona com 17 funcionários, 17 servidores, dentre eles enfermeiros, técnicos em enfermagens, recepcionistas, todos do município, no montante, no total de 17. Isso é uma das contrapartidas que o município tem desde o início da abertura daquele hospital. Bem como também lembrar que ainda na gestão passada do prefeito Aron foi feito esse acordo, né, com o Laureano, e a gente realizou a reforma e entregou. É claro que existe uma situação que Souza sabe, todo mundo sabe, que era a questão da doação ou não. A gente tinha um documento, inclusive, assinado, que seria doado, é verdade, isso é fato, existe. Mas aí depois nós fomos notificados pelo Ministério Federal, dizendo da impossibilidade dessa doação. E ontem, um dos pontos superados foi justamente ele. Primeiro, dizer da garantia que nós demos ao doutor Marcelo, no sentido de estabelecer um instrumento legal que desse tranquilidade, né, garantia de tempo, para que eles pudessem ficar dentro do planejamento, que alguns anos para frente ninguém fosse tirar, até disse aí, doutor Marcelo, essa conquista do Laureano aqui em Souza, ela é muito importante. Eu acho que nem moralmente, nenhum prefeito que entre aqui vai ter essa coragem, mas a gente vai se encontrar. A gente já vai se reunir com a Procuradoria-Geral hoje para encontrar um meio de garantir isso ao Laureano. Então, isso ficou superado. O Marcelo entendeu. Essa conversa, a gente tem que fazer justo também, começou com a visita dos vereadores lá em João Pessoa, a unidade do Laureano, e agora evoluiu e ficou estabelecido isso. No tocante ao equipamento, a gente alinhou também, eu até me dispus, para ser bem claro, a ceder, a comprar e doar esse equipamento. Só falava, e a Amanda explanou muito bem, do tempo de abertura em razão da aquisição por licitação. Isso também ficou do doutor Marcelo agilizar via Laureano, já que esse equipamento é algo em torno de 80 mil reais, de 50 a 80 mil reais. Prefeito, esse equipamento que o senhor fala agora é um que é chamado de capela, não é isso? Correto? Isso, exato, exatamente, a capela. A capela porque, Levi, quais são os serviços, objetivamente, que vão funcionar no Laureano? Essa parte ambulatorial, de consulta, por exemplo, para evitar que o paciente vá daqui para João Pessoa para ter uma consulta, e o outro serviço que vai funcionar e que está ausente, que falta, que ainda não tem, é justamente a quimioterapia. Essa questão, radioterapia, procedimentos mais complexos, como uma cirurgia maior, não vai ser realizada aqui, vão ser realizados todos em João Pessoa, pelo menos de início, evidentemente. Então, os procedimentos, repito, consultas e quimioterapia, que é a que falta, essa segunda, a gente vai conseguir realizar aqui. Aí, dentro desse contexto, nós estabelecemos que dia 30, lá em João Pessoa, o Laureano vai inaugurar algo fantástico, que é uma cirurgia por robô. Aí o doutor Marcelo nos convidou e nós aprazamos esse dia 30 para estarmos lá, é uma sexta-feira, salvo engano, e nessa reunião do dia 30, eu levar a parte do município, que ficou para ser sanada, e o doutor Marcelo apontar a parte do Laureano, que ficou para ser sanada. E de lá, a gente também resolveu, ficou definido que já sairíamos com a data de abertura dos serviços de quimioterapia aqui em Souza. Então, repito, foi uma conversa. Eu fiquei primeiro muito feliz, Levi, com a visita do doutor Marcelo. Eu até disse aí, doutor Marcelo, acho que faltava isso aqui. Eu estou no início de governo, todo dia é uma correria enorme para a gente, e eu acompanho tudo muito de perto, expliquei a ele tudo que a gente tem feito, inclusive expondo dessa dificuldade de início, que você está resolvendo e sempre cobrando, dormindo e acordando no pé das coisas para que elas aconteçam. A nova lei de licitação incomoda muito o serviço público, porque essa nova lei ela abre prazos enormes. Você vê um credenciamento, estava conversando com a equipe, para a contratação de um serviço, são 45 dias úteis de publicidade. Então, bem, isso é a lei, a gente tem que respeitar, mas causa realmente uma certa morosidade no serviço público. E aí, o doutor Marcelo compreendeu, e graças a Deus, ele e a Amanda representando, é verdade, o Legislativo Mirim aqui de Souza, a gente conseguiu entrar nesse consenso, já estabelecer, objetivamente, repito, esta data do dia 30 como a data-chave para a gente sanar todas
as dificuldades, as questões pendentes, inclusive muitas delas de ordem legal, e no dia 30 já sair com a data de abertura. Eu até sugeri a ele, explicando que o município faz aniversário no mês de julho, né, no mês de julho, inclusive há um ano atrás, né, em julho, de julho desse ano para julho do ano passado, fazia um ano que o serviço só funciona com a parte ambulatorial, e aí sim, seria uma data propícia, simbólica também, mas deixar a critério do Laureano para que a gente não cometa nenhum erro no sentido de aprazar alguma coisa e não ser cumprida. Ele vai analisar também essa parte e no dia 30 a gente sela, se Deus quiser, com todos os desfechos que pertencem ao povo de Souza. Então, só para fechar aqui, prefeito, os impasses foram resolvidos, encaminhamento aí para essa nova reunião dia 30, o município vai doar aí à fundação esse equipamento, né, para o funcionamento, os serviços de quimioterapia, por exemplo, e vocês estão planejando para julho o serviço estar de fato realmente funcionando para a população. Confere? Exatamente. Eu me disponibilizei em adquirir esse equipamento, Levi. Agora, em razão dos prazos, até a vereadora Amanda que sugeriu, eles olham o prazo para aquisição elástico, doutor Marcelo. Então, vê se o Laureano adquire ou consegue trazer um que já tenha, bem, arrumar uma solução mais rápida, porque o Laureano compra de forma desburocratizada, inclusive muito mais barato. E a gente compensa isso de alguma forma. Eu até falei a questão do veículo também, que outrora foi encaminhado pela Câmara Municipal. Então, esse equipamento, o Laureano ficou de adquirir. Eu me disponibilizei a adquirir, mas em razão da demora, a Amanda sugeriu a doutor Marcelo, então assim, não, Amanda, então eu vou dar uma solução nesse equipamento. Então, ficou do Laureano dar uma solução mais rápida, desburocratizada, em razão da demora e da urgência também que tem o serviço de ser aberto. E aí eu disse, doutor Marcelo, se o senhor quiser, a gente pode ter uma especialidade específica, né, que é até o tratamento com relação à leucemia, que o doutor Marcelo disse que vai vir um profissional específico, mais na frente, não agora em julho, quando for aberto, se Deus quiser, mas esse carro da Câmara é justamente para esse profissional se deslocar de João Pessoa a Souza. Eu me dispus a gente dar até um carro melhor, porque o carro que foi doado à época, acho que você lembra, com S10, é um carro que para viagem, para deslocamento, é um carro pesado, grande. Então, Marcelo, a gente até se dispõe a fazer a doação, se for, evidentemente, do interesse do Laureano, de um veículo menor, para que o deslocamento fique mais fácil. E aí eu disse, não, tranquilo, dia 30 eu sinalizo com você com relação a isso, e aí compensa até essa aquisição desse equipamento. Então, a gente alinhou todas as questões, como você falou, e dia 30, se Deus quiser, a gente estabelece um dia, já divulga, eu vou querer que ele faça isso, porque eu acho que a gente não politizar isso, essa causa, é importante, porque em algum momento, Levi, se perdeu o foco, que é na verdade o paciente oncológico, que é na verdade as pessoas que precisam da essencialidade desse serviço, e aí que misturou, assim como eu tenho feito com as categorias que tenho recebido, quando possível, e até no meio da rua, quando encontro, não vamos politizar, porque eu estou passando uma chuva aqui, e eu sei da essencialidade do serviço de vocês, então eu estou tentando, de uma certa forma, suavizar esse caminho de construção, tanto na relação institucionais, com algumas entidades, com alguns órgãos, mas também com as categorias aqui do município de Souza. Vocês chegaram também a conversar sobre essa questão do hospital regional, que está abrindo também um espaço, né, para atendimento a pacientes oncológicos, né, de que forma esses serviços, né, serão otimizados também, junto com o Hospital Napoleão Laureano, para que possa ampliar ainda mais o atendimento em Souza? Coincidentemente, Leonardo, tanto eu, na última visita a João Pessoa, como o doutor Marcelo, presidente do Laureano, já tínhamos tratado com o secretário de Estado, doutor Ari, né? E aí a conversa foi a mesma, graças a Deus. Assim, um serviço não elimina o outro. Então, vai funcionar essa parte oncológica, que, repito, pelas peculiaridades, tanto a parte ambulatorial como a parte de químio vai funcionar aqui na extensão do Hospital Regional, como a parte ambulatorial e a parte de químio vai funcionar no Laureano. Então, é um serviço que vai funcionar de forma ampliada. No lugar de ser uma unidade, vão ser duas, aqui atendendo o nosso povo de Souza e da região, evidentemente. E aí a gente se comprometeu também, esclarecido todos os pontos, eu esqueci de falar no início, de fazer esse trabalho, né, de conversar com os prefeitos, para que eles entendam que eu acho que o prefeito, principalmente do Alto Sertão Paraibano, ele faz muita conta. Então, no lugar de você, além de ter um desgaste físico,
evidentemente, para o paciente, ele vai ter uma diminuição do custo. Quando você bota diária de motorista, depreciação do veículo, combustível, deslocamento, tudo isso, né, alimentação, você vai preferir e o benefício maior para o paciente, colocar o paciente para ser atendido aqui. Nesses casos, que esses serviços atenderem aqui. Então, isso também foi um compromisso nosso de, no que puder, ao lado dos colegas prefeitos, facilitar esse contato, abrir as portas, se for o caso, e acompanhar o doutor Marcelo nessas visitas, eu me disponibilizei também a isso.